Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a fisioterapeuta Michele Couto. Nós vamos conversar sobre a influência das tecnologias no desenvolvimento infantil. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a Michele sobre a influência das tecnologias no desenvolvimento infantil. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Olá. Michele, fala pra gente primeiro, como que essas novas tecnologias, né, se é que a gente pode falar novas tecnologias, podem influenciar no desenvolvimento de uma criança? Então, Marinalva, é importante, né, antes de responder a sua pergunta, a gente dizer que a criança hoje ela já nasce num ambiente tecnológico, né? Ao contrário do que acontecia, né, alguns anos atrás, né, a nossa geração, por exemplo, a gente ia ter acesso à tecnologia mais tardiamente. As crianças hoje, elas já nascem nesse ambiente e é muito difícil tirá-las desse ambiente, né? É difícil abolir a tecnologia do dia a dia da criança. Então, como a tecnologia faz parte da vivência da criança e ela vai fazer parte ao longo da vida, né, dessa criança, a gente precisa estar atento, então, de que forma isso pode influenciar no desenvolvimento dela. Não só, né, no desenvolvimento cognitivo, né, intelectual, mas também no desenvolvimento motor, né, social, afetivo. Então, essas novas tecnologias, elas acabam influenciando todas as esferas do desenvolvimento da criança. Né, desde esse comportamento cognitivo dela até mesmo o comportamento motor, o desenvolvimento da motricidade da criança. Né? Então a gente precisa enxergar de que forma ela pode ser tanto benéfica como ela pode trazer também algum tipo de prejuízo no desenvolvimento, né, geral, global dessa criança. Porque hoje em dia as crianças elas não têm mais aquele período de transição, né, das velhas tecnologias. Elas já nascem com essa tecnologia toda que a gente não teve nem acesso. Sim, né, elas já nascem inseridas nisso, assim, e elas vêm nos pais também, né? Os pais se utilizam da tecnologia, né? A gente utiliza isso como ferramenta, a gente utiliza, né, no nosso dia a dia de modo geral, e a criança ela acaba absorvendo isso desde muito cedo, né? E a gente não pode enxergar isso apenas como um vilão. A gente precisa buscar o equilíbrio, né? Como inserir, quando inserir, como perceber que isso está trazendo algum prejuízo para o desenvolvimento da criança, né? Então, essa introdução precoce, né, que a gente vê nessa geração agora, é uma preocupação, mas existem formas da gente equilibrar isso e, de repente, estar usufruindo isso de uma forma mais benéfica, né, para as crianças. Agora, não tem como evitar isso mais, né, Michele? Porque, assim, o que a gente percebe é que esses meninos nascem prontos, parece que é uma coisa, assim, muito comum da vida deles, né? Uhum. Você vê menino de 2, 3 anos, assim, manuseando, mexendo num celular, né, baixando programas, coisas que a gente às vezes tem dificuldade. Elas têm muita facilidade, né? A criança hoje tem muito mais acessibilidade do que nós, porque a gente foi criado dentro de um outro sistema. Então elas pegam muito rápido, né? Elas têm uma curiosidade mais aguçada, elas aprendem a dominar aquilo até mais do que os próprios pais, né? Então isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim. Então de que forma que a gente pode estar como pais, né, como profissionais, de como a gente pode estar enxergando essa ferramenta, né? Vendo até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente tem que limitar, né? Então é importante a gente lidar, né, com esse, não é um problema, né, com essa demanda do século XXI que está aí para todo mundo, né? Agora, qual é o impacto disso na saúde física e mental dessa criança, Michele? Então, existem vários impactos, né? Começando então pela saúde física, né, trazendo então para o lado da motricidade. A criança, a partir do momento que ela nasce, né, que ela vai experimentar o mundo, o desenvolvimento motor dela depende da interação dela com o ambiente, né? Então a criança ela desenvolve a motricidade, ela desenvolve o movimento, ela desenvolve as posturas à medida que ela experimenta o ambiente, né? À medida que ela interage, e isso acontece com o brincar. E o grande problema é que muitas vezes a tecnologia ela tem substituído o brincar. O brincar é muito importante para a criança desenvolver não só a motricidade, mas para desenvolver também a criatividade, né, a inteligência, a cognição dela. Então, quando ela substitui o brincar, quando ela substitui a brincadeira, né, quando ela substitui o movimento pela tecnologia, ela acaba tendo o impacto disso na motricidade.
é uma criança mais preguiçosa, né? Uma criança que às vezes pode demorar para adquirir alguma habilidade motora, ela não vai ter tanta habilidade, principalmente na motricidade fina para algumas coisas, porque a habilidade dela vai ser mais para manusear a tecnologia do que às vezes para explorar um brinquedo, né? Então, isso traz um impacto sobre a motricidade, né? A criança fica mais sedentária e se ela tiver, por exemplo, uma tendência a ter ganho de peso, isso vai contribuir, porque a tendência dela é ficar sentada, né? Deitada, manuseando ali um tablet, né? Um computador, um celular. Então, a parte motora pode ser afetada sim, né? E a gente já vê isso nessa geração, como as crianças têm mais dificuldade de brincar, como elas têm menos habilidade, né? Às vezes desenvolvem isso um pouco mais tardiamente. Na parte emocional, né, cognitiva, a gente vê também impacto das tecnologias. A criança que fica muito tempo, se dedica muito tempo nas tecnologias, ela tende ao isolamento, né, e isso restringe as relações sociais dela, né, ela acaba evitando um compromisso social, ela acaba se relacionando menos com as pessoas, conversando menos. Isso pode tornar a criança mais depressiva, né, a criança fica mais ansiosa, porque a internet dá uma resposta imediata, né? E a relação com as pessoas ela é mais complexa. Então a criança fica mais ansiosa, né, mais irritada, né, com tendência à depressão, ao humor depressivo. Isso afeta as relações sociais dela, né, a afetividade. E isso na vida adulta pode ter desdobramentos até mais severos, né, com alterações sérias de comportamento, né, e a gente vê como que isso tem trazido já nas crianças, né, e como isso tem se desdobrado nos adolescentes e nos jovens também. Michele, porque é muito comum a gente ver uma rodinha de amigos, né? Às vezes é muito interessante, eles não conversam, às vezes mandam mensagem entre si, ali, ficam todos no celular. Como substituir isso, a falta que é essa interação, né? Essa socialização, né? Do brincar mesmo, do interagir entre elas, como substituir isso, né? Para que não seja algo que vá prejudicá-las? Então, aí é que é o nosso grande desafio, né? O desafio que eu digo principalmente dos pais, porque são eles que vão impor os limites para o uso, né, da tecnologia. A Sociedade Americana, né, de Pediatria, canadense também, elas preconizam que as crianças elas deveriam ter acesso independente a aparelhos celulares, por exemplo, a partir dos 13 anos. E a gente vê que isso não acontece, né? Crianças hoje com 8, 9, 10 anos já têm o seu celular próprio, né, e já tem autonomia para gerenciar aquilo. Então, uma das formas da gente tentar equilibrar isso é que os pais tenham limites sobre o uso da tecnologia, né? Que os pais observem, que os pais exerçam a sua autoridade, né? E observem o que os filhos estão acessando na internet, né? De que forma eles estão usando essa tecnologia. E uma outra coisa muito importante também é que os pais sejam participativos juntamente com os filhos no processo de desenvolvimento, principalmente as crianças menores. Muitas vezes a gente quer exigir da criança que ela brinque, mas a gente não se dispõe a brincar com elas. A gente quer que elas brinquem, muitas vezes para dar tempo da gente fazer outras coisas, né? Ou até mesmo da gente ficar ali no celular, resolvendo algumas coisas, no computador, a gente quer que ela brinque. Mas ela não vê na gente o exemplo, então ela quer fazer o que a gente faz. Então os pais de crianças menores, principalmente, precisam brincar com seus filhos, né? Ter tempo com seus filhos, levar os seus filhos para o ar livre, passear com seus filhos, né? Fazer programas com seus filhos que excluam um pouco a tecnologia. A gente chama de momento offline, que é o momento então que você vai tirar a criança da tecnologia até o adolescente e fazer outras atividades com ele para ele valorizar o relacionamento, para ele valorizar o momento com as outras pessoas. E isso vai refletir nos relacionamentos, né, dessa criança, desse adolescente também. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com a fisioterapeuta Michele Couto sobre a influência das tecnologias no desenvolvimento infantil. Agora, Michele, em relação aos sinais, né, aos sintomas, quais são esses sinais? Como é que os pais podem perceber, né, que esse uso dessas tecnologias está trazendo problema para os seus filhos? Então, né, os pais precisam ser observadores, né? A participação dos pais passa pela observação. Antes dele intervir, ele precisa entender, até mesmo para ele fazer uma intervenção mais eficaz, né?
Então, com relação ao uso, né, da tecnologia, né, a primeira coisa, se a criança ela está muito mais focada, né, em ficar no celular, no tablet, do que desenvolver outras atividades que ela já tinha, às vezes, interesse em fazer. Então, às vezes, a criança ela gostava de andar de bicicleta, ou ela gostava de praticar um esporte, né, ou ela gostava de, sei lá, passear ao ar livre, e agora ela se recusa a fazer isso porque quer ficar no celular. Né, você vê que ela tem um isolamento, né, que é um grande sinal. Ela prefere ficar ali no seu canto, ela prefere explorar ali o equipamento, o aparelho, do que estar desenvolvendo as atividades que ela já gostava. Então, esse é um importante sinal, né? A gente vê que realmente a tecnologia está substituindo atividades que ela gostava, que era prazerosa e que de repente iria trazer muito mais benefícios para ela em termos de desenvolvimento de um modo geral, tá? Então, esse é um primeiro sinal. Um segundo sinal é justamente a irritabilidade. As crianças, quando estão sem a tecnologia, se elas ficam muito irritadas, você vê que o comportamento delas muda, né? Elas se tornam irritadiças, né? Sem paciência, ou às vezes deprimidas, né? Tristes. Isso é um sinal que deve chamar a atenção dos pais e eles devem até mesmo procurar a ajuda de um profissional, né? Às vezes um profissional da psicologia, né? Para estar orientando esses pais, como fazer, né? Porque às vezes a coisa já está tão séria que só mesmo o pai proibir, né? Chegar e tomar o aparelho e dar um castigo para o filho, só isso às vezes não vai adiantar. Uhum. É preciso fazer um caminho diferente, né? Para despertar a atenção dele para outras coisas. Então, no caso, por exemplo, da parte motora, se você observa, né, que o seu filho está uma criança um pouco mais desajeitada, né, ela não tem habilidades, por exemplo, você vai brincar com ela de um pique, você vai brincar com ela de correr, ela não consegue, né, e às vezes a gente relaciona isso com a tecnologia, né, você vê que o filho não faz uma brincadeira ao ar livre, né, ele evita isso, e você vê que isso está refletindo no desempenho motor dele. Ele é uma criança que não tem afinidade, né, com nenhuma uma habilidade motora maior. Então, aí chega um ponto da gente ter que restringir mesmo, né, e equilibrar para que isso não se desdobre no futuro, né, no desenvolvimento não só motor, mas também, né, social, afetivo, né, cognitivo dessas crianças. Questão postural, você vê como um problema? Sim, né? Existem, na literatura já comprova isso, que o uso excessivo, né, da tecnologia, ela desencadeia alterações de postura, né? A tendência é que a criança faça um movimento de flexão, né, e fique muito tempo nesse movimento de flexão. Isso desencadeia dores na região cervical, né, dores musculares, tensão nessa região, até mesmo alterações visuais. Já foi comprovado que existem, né, principalmente as crianças muito pequenas, que ficam muito tempo com a luz ali do tablet ou do celular, isso pode desencadear problemas visuais. E com relação à postura, né, a gente tem dores, né, queixas de dores, desvios da coluna, a criança fica numa postura muito relaxada quando ela está muito tempo ali, né, usufruindo da tecnologia. Então, na verdade, é tudo uso excessivo. Se a gente equilibrar isso e impor tempo para as crianças usufruírem da tecnologia, elas não vão desenvolver isso. Mas o que a gente vê hoje é que não existe um domínio do tempo. Uhum. Né? As crianças estão ficando muito tempo mesmo presas e reféns da tecnologia. Agora, Michele, existem benefícios, então, relacionados ao uso dessas tecnologias pelas crianças? Pois essa é uma grande dúvida, né? Porque a gente costuma ver somente como um vilão, né? A gente pensa que tem que eliminar e tudo mais, mas existem benefícios sim no uso da tecnologia, né? E os pais precisam estar cientes disso. Quando a gente pega, né, a fase, por exemplo, de aprendizagem escolar, a tecnologia ela pode auxiliar as crianças, por exemplo, né, dando oportunidade de experimentação. Quando a criança ela se envolve com um jogo que ela tem que interagir, né, onde ela tem que raciocinar, buscar uma estratégia, isso faz com que ela desenvolva raciocínio, né, com que ela ative áreas específicas do córtex dela que vão desenvolver a capacidade de raciocínio, lógico, né, essas habilidades cognitivas maiores. Então, dá à criança também a oportunidade de experimentar, né, alternativas, aumenta a autoconfiança da criança, né, substitui a técnica de memorização, né, e estimula mesmo o raciocínio, né, o treino de habilidades mentais. Então, nesse ponto, ela é benéfica.
E até mesmo a gente que lida, né, com crianças que têm necessidades específicas, né, as crianças que têm algum tipo de deficiência, dentro de terapias hoje a gente utiliza as tecnologias, né? Existem terapias adaptadas, jogos, né, de videogame, né? Existe hoje a Y-terapia, que é a terapia onde a gente utiliza dos jogos, né, digitais para poder estimular alguma habilidade, né, que a gente quer desenvolver nas crianças, porque hoje já existem jogos em que a gente interage com o movimento, né? Uhum. Então, quando a criança ela é estimulada a interagir com o movimento, a gente desenvolve algumas habilidades nela. Então, dentro das terapias, a gente já usufrui beneficamente, por exemplo, das tecnologias. E, de um modo geral, ela pode ser benéfica sim. Depende de como a gente vai utilizar essa ferramenta. Tá. Então, você acha que elas são, essas novas tecnologias, elas são aliadas ou inimigas? Pois é. Ou um pouquinho de cada um? Um pouquinho de cada um. Na verdade, não tem como a gente colocar um estigma sobre as tecnologias, dizer que elas são sempre vilãs, inimigas, ou que elas vão ser sempre aliadas. Depende de como a gente gerencia. E isso é muito mais os pais, os responsáveis, do que de uma criança ou de um adolescente. Eles não têm autonomia para discernir o que é bom e o que não é, muitas vezes, né? Se a gente deixar, eles vão usando sem limite. Então, é importante a gente enxergar até que ponto, né, aquele uso está sendo benéfico, até que ponto aquilo não está trazendo impacto no desenvolvimento. Será que meu filho não está ficando uma criança antissocial? Será que ele não está tendo impacto no desenvolvimento motor dele? Né? E entender até que ponto ela pode ser benéfica. Como que eu posso, né, utilizar da tecnologia para beneficiar um aprendizado, motor, por exemplo, ou cognitivo que seja. Então, ela pode ser tanto benéfica quanto também maléfica, inimiga ou aliada, depende de como ela é utilizada, então, né? Tudo tem que ter um equilíbrio também, Tudo né? tem que ter um equilíbrio, né? Esse é o grande X da questão. Tá certo. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Michele, no nosso programa. E eu que agradeço a disposição. Até o próximo programa Saúde para você.